Sim, correto? sim. Você pode citar, assim, é bem complicado, porque talvez cada nicho vai ser um nicho, né? Mas a empresa física, quais impostos que ela paga, geralmente? Quais impostos são pagos hoje, Isso. né? A gente está caminhando aí para uma reforma tributária Ah, vai mudar de novo, né? que está Sempre deixando muda. a gente de cabelo em pé. Mas hoje são vários impostos, é o PIS, COFINS, né? A contribuição social, o imposto de renda e o ICMS e o ISS, né? De acordo com o tipo de atividade, né? O ICMS é vendas e o ISS são serviços, né? E então são vários impostos ali pagos dentro da guia do Simples e caso a empresa seja lucro real ou lucro presumido, ela vai pagar os impostos ali separadamente, né? É muita coisa. Isso é uma coisa que pode acontecer. Se eu quiser colocar a minha empresa, na verdade eu quero abrir uma outra empresa, eu ponho no nome de alguma irmã, da minha mãe, do meu pai, dá algum problema ou não? Então, depende. Depende, né? Do motivo que você teria para poder fazer Pagar essa meus abertura. impostos. Não assim, não seria tão viável, né? Como eu te disse, é a questão da análise mesmo. Para pagar menos imposto, eu acho que não teria necessidade de colocar em nome de outra pessoa. Até porque a partir do momento que você deixa de ser um microempreendedor, né? A única empresa que não pode ter mais de uma é o MEI. Então, a partir do momento que você passou ali a ser uma microempresa, né, uma EPP, você pode ter quantos CNPJs você quiser. Então, em vários nichos diferentes, né? E se eu, por exemplo, sou EPP e eu quero migrar, sou EPP e eu quero abrir uma outra empresa, eu posso abrir como MEI ou não? Não. Não, O MEI, ele é impeditivo, né? Você não pode ter outra empresa no seu CPF como MEI. E, né? Entendi. Paralelo ao MEI, não tem como. É porque aí eu acho que você burlava o sistema, né? Sim. Porque você ia abrir um monte de MEI e ia pagar só R$79. Exatamente. Pô, eles foram muito espertos, né? Muito espertos. Cara, o governo não tem base. E então eles... não tem como. Que isso, cara. E hoje o MEI, a taxa aí é qual o valor para pagar? A taxa está em torno de 80 e poucos reais, ali incluso o INSS, o ICMS para as empresas que trabalham com vendas e ISS no caso de prestação de serviço, né? Sim. Então os impostos estão englobados ali naquela guia única mensal. Muito bom. E se eu receber um dinheiro do exterior, de fora e tal, como que funciona a tributação em cima desse valor? Olha, na pessoa física você tem que declarar, né? Na verdade, tanto na pessoa física quanto na jurídica tem que ser declarado, né? E tem o campo próprio para isso ali na declaração de imposto de renda, na aba de bens e direitos ali, você tem que declarar, né? Dependendo do montante aí que você receber, você tem que fazer a declaração desses valores ali. Muito bom. Mesmo que for por doação, não for por venda, você tem que fazer a declaração ali no seu imposto de renda. Muito bom, você fica esperto, viu? E como funciona a questão da contabilidade para quem trabalha com renda variável? Seja criptomoeda, ações, enfim. Sim. A renda variável, ela tem que ser declarada também, mesmo que for na pessoa física. Eu vou te dar um exemplo aí. Às vezes a pessoa, ela tem um emprego, né? E trabalha também, investe em ações, tem essa questão da renda variável através de criptomoedas. O ideal é que a pessoa acompanhe através do Carnê-Leão, que é um aplicativo disponibilizado pela Receita Federal mesmo, que a pessoa faz os lançamentos daquela renda variável dela todos os meses e o que ultrapassar o limite já vai recolher os impostos, né? Já vai recolher o imposto de renda ali mensalmente. E quando chegar a hora de declarar, já vai estar, né, tudo recolhido ali em tempo hábil e também para não correr risco de ser fiscalizado, né? E também pagar multa por declarar, né, passar aquelas informações fora do prazo. Carnê-Leão, viu, pessoal? É aplicativo, site? É um aplicativo disponibilizado na Receita Federal mesmo. Aí Pode ser acessado tanto pelo celular quanto pelo computador. Muito bom. Então você chega lá, rapidinho você organiza. Já pode lançar ali as informações, né, mensalmente e fazer o recolhimento do imposto de renda mensal. Excelente, a gente devia estar cobrando para falar isso aqui. Né? Tenho certeza que tem muita gente que cobra para falar isso aqui em palestra, em curso.
e a gente tá entregando essas informações. De graça. E você não pensa em ter curso para ensinar a galera, contabilidade? Então, nunca pensei nesse quesito, né? Eu falo assim que o contador, ele vive ali atrás da tela, é muita obrigação, o governo aí abarrota a gente aí, né, de declarações a serem entregues, mas é uma coisa bacana. Hoje em dia, a gente vender conhecimento também é muito importante. É muito bom, eu imagino. E, cara, tem alguma coisa que atrapalhou você na sua carreira de contador? Alguma coisa que você teve dificuldade? Então, você tem muita dificuldade hoje? Algum obstáculo? Sim. Então, hoje, no início, o que eu acreditava que era um grande obstáculo seria a captação de clientes. Quando eu estudava, eu tinha na minha mente assim, gente, eu nunca vou abrir um escritório contábil, eu nunca vou ter um escritório, porque eu acho que é muita obrigação. Eu tinha na minha mente, né? E o principal, o que eu achava que poderia ser mais difícil seria a captação de clientes. E não, eu vejo que o meu próprio cliente é o meu marketing, né? O meu cliente traz outros clientes através da prestação do meu serviço, né? Então, obstáculos, assim, alguns imprevistos a gente tem todos os dias, porque contabilidade, como diz, a gente tem que estar atento ali sempre à questão das obrigações, né? O meu cliente, ele não quer saber se ele me paga para eu poder deixar a empresa dele em dia, né? Tá tudo certo com todas as obrigações. Então, se por acaso eu deixei ali de entregar alguma coisa, por acaso passou alguma informação, ele não precisa nem saber. Eu que tenho que me responsabilizar. Na verdade, eu levo isso comigo, né? Que é uma obrigação minha. Então, eu acho que os obstáculos maiores são esses. A captação de cliente, que eu imaginava, mas não é tão difícil assim. Hoje tem vários. Graças a Deus. E sempre um traz o outro. O meu marketing aí, o meu networking são os meus clientes. Tá muito bom. É o efeito boca a boca, né? Sim, o efeito boca a boca. É muito bom. Inclusive, falando em efeito boca a boca, o Igor Vieira falando aí no chat, top, ótimo profissional, escritório super competente. O escritório lá é bacana, tá? É bacana. Vocês têm que ir lá conhecer um dia. Um dia nós vamos lá. Fica ao lado do escritório da Bemisa. A Bemisa tem um escritório lá. Então já vocês estão administrando a Bemisa aí. Já pensou se administrar um dinheiro? É muita grana. É muito dinheiro. É milhões, bilhões, sei lá, é muita grana. Sim. Então, assim, acho que, inclusive, só para a Bemisa você teria que contratar 40 funcionários. Sim, com certeza. A contabilidade provavelmente é interna, né? Dessas empresas maiores, ela tem a necessidade de ter uma contabilidade interna. A pessoa que trabalha dentro da empresa mesmo, né? Sim. Acaba não terceirizando. Não terceirizando. Muito bom. E assim, tem que ser o pessoal competente, né? Sim, contabilidade com certeza. Dessa forma. Hugo Leonardo mandou também. Excelente. E umas palminhas. Que bom. Muito bom. Teve algum cliente que você pegou lá na contabilidade que você conseguiu salvar a empresa dele? A empresa dele estava pagando muito imposto, estava complicado, você conseguiu tirar ele da lama e voltar ele pro pódio para respirar? Sim, já aconteceu, né? Hoje a gente tem que ficar muito atento aos benefícios fiscais e até por questões dívidas mesmo. Às vezes o cliente tem dívidas ali na Receita Federal e durante o ano a Receita solta ali alguns parcelamentos com redução de juros, de multa, dá um benefício fiscal ali mesmo para o cliente estar quitando aqueles débitos. E vindo de outro escritório, não teve nada assim exorbitante, mas às vezes a gente, por ser uma empresa nova, acaba enxergando ali coisas que talvez o outro profissional não viu, né, naquele momento. Mas sempre tem, sim, essa oportunidade. Bom demais. Deve ter bastante feedback, né? A galera gosta disso também. E é possível alguma empresa crescer sem um acompanhamento contábil? Sem uma contadora ali, um contador? Eu acredito que não. Não, porque o crescimento depende mesmo dessa análise, né? Dessa consultoria. Até em questão de trocar as ideias mesmo, para poder estar evoluindo ali, né? Às vezes o cliente tem um ramo de atividade, mas ele pode estar trabalhando com outro, né, outro tipo de mercado que também vai agregar valor à empresa dele. Um trabalho que eu tenho feito em Antônio Dias,
que eu agreguei agora também aos serviços do escritório, já tem um tempinho, é o setor de licitações, né? Que com a mudança da lei, as licitações hoje são online. São feitas através de pregões online. Então, eu tenho oferecido esse serviço também. E tem agregado também para os meus clientes. Né? Tem ajudado bastante, porque às vezes, após a pandemia, isso abriu muitos olhos também, né, dos empreendedores. Porque às vezes só o produto físico ali não fazia fartura Sim. na empresa dele. Então, ele partindo para o digital e até por questões de atender o ente público, que a licitação é voltada, né, para atendimento ali dos municípios, do estado, e geralmente também é um valor garantido, né, que os órgãos têm ali aquele valor destinado para a compra. Então, tem agregado bastante valor aí aos meus clientes, essa questão da licitação também. E você tem bastante cliente lá mesmo, Antônio Dias, ou você tem variado? Você tem várias regiões? A maioria dos meus clientes são em Antônio Dias. Mas eu atendo cliente que hoje mora nos Estados Unidos. Bom demais. Eu tenho empresas que eu atendo sediadas na Bahia. Que legal. Aqui no Vale do Aço. Então você tá bem... Tô intermunicipal, tá bem demais. Pô, galera que tá aí na nossa live, que tá acompanhando esse bate-papo, esse podcast, você que quer querendo melhorar, né? Sua contabilidade aí, às vezes você está com uma contabilidade que não te dá atenção devida, ou que você está pagando muito imposto, mas a sua contabilidade não te fala que você pode melhorar naquilo, pode pagar menos. Eu aconselho você ir aqui na descrição, tá? Acessar o perfil da contabilidade, assessoria contábil, né? Assessoria contábil. Telvânia é top demais, gente. Vai fazer com que você pague menos imposto, eu tenho certeza disso. E fala para os empresários que estão aqui quais os cuidados que eles têm que tomar em questão de folha de pagamento, que isso aí é uma coisa que o empresário tem que ficar atento. Sim, com certeza. Eu falo sempre que a questão do funcionário, não que as outras coisas não tenham que ser cumpridas à risca, mas o funcionário, principalmente aquelas empresas, aqueles ramos de atividade que são regidas por uma convenção coletiva, né? Que tem ali uma convenção que tem as obrigações daquele empregado, que tem um teto salarial, que às vezes exige um plano de saúde, o pagamento de uma hora extra especializada, o pagamento de uma insalubridade, né? Então, tudo que é voltado ao funcionário é importante ter a devida atenção. Às vezes, o cliente fala assim, eu deixei a pessoa ali de experiência 1 semana, 2 semanas, mas para isso existe o contrato de experiência.